Olá, nós vamos falar sobre cristianismo e o espectro político de esquerda. Podem conviver de forma conjunta? Podem coexistir? Fica aí, hoje nós vamos falar direto ao ponto. Pode ver. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Esquerda e o cristianismo podem conviver? Há uma conectividade entre esses dois aspectos? Primeiro, quando a gente pensa no espectro político de esquerda, a gente tem que pensar na sua fundação, a sua, vamos dizer assim, fonte inspirativa. E a fonte inspirativa do pensamento de esquerda procede do marxismo. E o que o marxismo fala sobre religião? Vamos lá. Marx considerava a religião, sobretudo a religião cristã, um elemento que mantinha a hegemonia burguesa, por, sobretudo, fazer o trabalhador aceitar a sua exploração, na perspectiva dele. Segundo Marx, a religião, aqui abro aspas para Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração. Assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos, ela é o ópio do povo. Fecha aspas. A religião, como uma droga, na perspectiva de Marx, acalma o povo e mantém no manso. Em contrapartida, assim como o ópio, ela causa, após o efeito de torpor, efeitos colaterais graves, né? O cristianismo, na ótica marxista, seria essa função enfraquecedora da humanidade, que só conseguiria libertar-se do domínio burguês com o abandono das amarras cristãs. Então, de uma forma própria e pontual, a gente compreende aí que essa ideia marxista, ela já se declara contra o pensamento cristão, tá? Já se pontua nesse sentido. Bom, a razão do cristianismo ser visto como uma espécie de amarra para o marxismo e assim para a base de formação da ideia de pensamento político com espectro de esquerda é a seguinte. Primeiro, fundamentação da família patriarcal. Essa ideia é combatida de forma categórica pela hegemonia da ideia de esquerda. Ponto 2. A crença na Bíblia, que é a palavra de Deus para o homem, e assim os princípios, valores e fundamentos, tidos como pensamentos conservadores, que opõem-se às vertentes de pensamento da ideologia de esquerda. Então, a Bíblia, ela se constitui-se, então, uma opositora declarada, tá, do pensamento de esquerda e vice-versa, por causa da sua formação ideológica. O pensamento chamado de conservador, que apoia e valoriza aspectos como família tradicional, posicionamento contra o aborto, pensamento contra a ideologia de gênero, posicionamento claro sobre a orientação sexual do indivíduo. Então, todos esses elementos que corroboram aí, fundamentam aquilo que é chamado de pensamento conservador, tá? Que são exatamente aqueles que a Bíblia fundamenta, como entendidos como a vontade de Deus para o homem. E estão na contramão do pensamento do espectro de esquerda que nós temos hoje aí observado. Essa agenda progressista, promovida pela linha de pensamento de esquerda, faz com que a mesma seja incompatível com o cristianismo. Cada lei aprovada, que é um aspecto espiritual, cada lei aprovada na nossa nação que caminhe nessa vertente progressista, abre uma legalidade para espíritos dominadores que ganham força, tá? Quando essas posições se tornam legais. Então, cada vez que uma lei que contrapõe a ideia e o pensamento que Deus tem
os princípios e os valores que Deus tem para a humanidade, toda vez que uma lei dessa é aprovada, tá? Uma legalidade se abre, um fundamento legal e espiritual se abre para espíritos dominadores, sabe, se apropriarem e aumentarem o seu poder de influência sobre a nação. Então, quando a gente fala de política, não quer dizer que nós estamos aqui defendendo ramificação A ou ramificação B, espectro A, espectro B, partido A, partido B, político A ou político B. Não se trata disso, mas a ideia dos princípios e fundamentos da Bíblia Sagrada, tá? Eles precisam ser ali, a nossa atuação nesse sentido é para que esses princípios sejam resguardados e para que leis não sejam aprovadas que contrariam esses fundamentos e princípios, porque se assim forem, abrem legalidades para esses espíritos dominadores terem maior poder de influência na nossa nação. E hoje quem defende essa agenda que é contrária ao pensamento de Deus é essa ideologia de espectro de esquerda, orientada e motivada pelo pensamento marxista. Se fosse outra qualquer, nós estaríamos também atuando contra ela. Mas hoje, quem defende essa agenda é a linha de esquerda. Então, é possível a esquerda, o pensamento de esquerda, marxista, conviver com o cristianismo? Não, não é possível. Porque eles tratam de ideais completamente opostos na sua aplicação, na sua motivação e na sua destinação. Amém? Então, tá aí, direto ao ponto. Deus abençoe, fique na paz.